Olá, tudo bem? Por que o Templo de Salomão é uma fraude, é um engano, é uma mentira e uma maldição para os que frequentam, para os que acreditam que Deus está nesse templo? Esse templo é uma fraude, gente, é uma mentira. Esse templo não é o de Salomão, esse templo é do Pedir Mais Cedo. Esse templo é o templo do morcegão. Esse templo é o templo dos fariseus. Esse templo é o templo que representa o reino de Moisés. Só que o reino de Moisés, ele foi aniquilado, ele foi destruído entre o ano 66 e a metade do ano 70 DC. O templo, o reinado de Moisés, quando aconteceu o dia do Senhor de Apocalipse 1:10, que foi o grande juízo, o grande julgamento de Deus contra as 12 tribos de Israel, contra a nação de Israel, então foi quando foi aniquilado, foi dado fim a esse templo. O último templo que foi dedicado a Deus, porém Deus não o reconhecia mais como seu templo, foi o templo que foi destruído, foi aniquilado lá em Jerusalém no ano 70. Foi o último templo terreno. Em Hebreus 9, versículo 8, Apolo disse assim: era preciso que o primeiro tabernáculo caísse, era preciso que o primeiro tabernáculo fosse destruído para que o Santo dos Santos, o templo espiritual, fosse estabelecido. E assim você confere lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 6. Quando você confere em Apocalipse 11, versículo 15 ao 17, foi quando foi estabelecido o reino de Cristo. Foi quando Cristo passou a reinar. Foi quando Cristo passou a ser pleno em todos os reinos. Até então, quem dominava todos os reinos da terra era Moisés, eram as leis de Moisés, eram as doutrinas mosaicas, farisaicas. Então vai fazer 2000 anos que o reino de Moisés acabou. E o símbolo maior do reino de Moisés era aquele templo que havia em Jerusalém, o qual foi destruído, aniquilado no ano 70. Quando o exército romano, comandado pelo filho da perdição, general Tito, invadiu Jerusalém e destruiu, matou milhares de judeus, levou milhares de judeus como escravos, e um soldado das suas legiões, um soldado do seu exército, de uma forma despretensiosa, ou seja, foi de uma forma totalmente sem querer, ele lançou uma flecha e na ponta dessa flecha havia fogo. E esse fogo alcançou uma das cortinas do templo e fez o quê? Destruiu totalmente o templo até os alicerces. E esse fogo foi chamado fogo do zelo de Deus. Leia Sofonias capítulo 1, a partir do versículo 7 até o versículo 18, você vai ver que fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. E você vai entender ali o que aconteceu, o que iria, no caso ali foi uma profecia, o que iria acontecer quando o dia do Senhor chegasse. Seria dia de toque de trombetas, seria de guerras, de tribulações, de aflição, seria dia de cobrança, dia de juízo. E lá no versículo 18, o fogo do zelo de Deus iria destruir, e assim fez quase que totalmente na cidade de Jerusalém. E o templo foi destruído pelo fogo do zelo de Deus. Então esse foi o último templo terreno dedicado a Deus. Vai fazer 2000 anos que ele caiu. E de lá para cá, já se construíram diversos templos. Diversas casas de Deus. E vai ser assim, enquanto a humanidade não entender, enquanto a religião, enquanto a teologia, enquanto os ensinos teológicos, mundo afora, não tiverem conhecimento do verdadeiro significado de Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então o templo de Salomão, que existe hoje no Brás, ele nada mais é do que uma casa de fraude, uma casa de mentira. Ah, mas as pessoas falam, não, mas ali tem vários testemunhos de curas.
de milagres. É só você ler Isaías capítulo 29, a partir do versículo 9. Você vai ver que Deus colocou o espírito de profundo sono nas pessoas que seguem Moisés, nas pessoas que são alheios ao espírito da graça não, no caso, no nosso tempo, ao espírito do evangelho eterno, que são alheios ao juízo de Deus já acontecido. Você entende como que é? Então, sobre essas pessoas está o espírito de profundo sono. As pessoas não conseguem entender. As pessoas, mesmo você mostrando, olha aqui está escrito, ó, Apocalipse, o dia do Senhor foi isso. Mas as pessoas, eles têm esse livro como um livro selado. Por mais doutorado, mestrado que essas pessoas tenham, por mais conhecimento bíblico que eles acham que têm, mas eles não conseguem entender a logística dos escritos bíblicos, eles não conseguem entender os times, os tempos, né? O fluxograma que se deu até chegar o dia do Senhor. Então eles ficam por aí, acreditando em milagres que o próprio Deus, o próprio Cristo disse lá em Isaías 29, do 9 em diante, ele falou que iria continuar fazendo. Mesmo o espírito de profundo sono estando nas pessoas, ele falou que continuaria fazendo. Então as pessoas são curadas, não é por causa de oração de pastor, de bispo, porque esses títulos são fraudulentos, esses títulos nunca existiram. Efésios 4:11 foi dado dons de pastorear, dons de ensinar, dons de evangelizar, dons de profetizar, mas não título de crachá. Título de pastor cuscuz com arroz doce, título de reverendo. Mentira, isso é tudo fraude, tudo mentira. Você entende como que é? Então milagres acontecem na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. De repente você tem um parente num leito de hospital. Basta você pedir, clamar, mas foi por sua vontade? Foi por sua oração? Claro que não. Tudo é feito por Cristo, tudo é feito pelo Alfa e Ômega. Ele é o Senhor, só a Ele, não há outro Senhor. Isaías 45, 5 ao 7. Ele cura, Ele faz milagre, a hora que Ele bem quiser. Porém, o espírito de profundo sono não sai da mente dessas pessoas. Tem cabimento dentro do templo do tal do Salomão, em nome de Jesus, acontecer alguma cura, acontecer algum milagre? Tem cabimento um negócio desse? A quem Jesus ensinou pedir pelo nome dele? Foi a todo mundo ou foi num particular com os seus discípulos? Foi no particular com os seus discípulos. Porém, em João 12 ele falou, naquele dia, se algum de vocês pedir em meu nome, eu não farei nada. Quem fará será diretamente Cristo, diretamente o Pai. Aquele dia se deu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Então, por exemplo, hoje, se eu precisar de alguma coisa, eu vou clamar, eu vou pedir para o Cristo, para o Deus que habita em mim. E também não vou fazer isso, porque eu sei que não vai adiantar nada. Tudo é feito conforme a vontade dele. Tudo é feito conforme o nosso procedimento. Se nós andarmos na linha, se nós confessarmos, se nós acreditarmos nele, que está em nós, nele, é só você ler Apocalipse 21:3, se você acreditar que o templo dele é espiritual e ele está em você e o próprio Cristo está em você, pode ser que aconteça alguma coisa, mas será feito conforme a vontade dele. Não por causa de oração, não por causa de corrente, não por causa de voto, não por causa de fogueira bamba, de vale do sal, isso é tudo papagaiada, isso é tudo mentira. Deus existe? Claro. Cristo existe? Claro. É um só. É o Criador de todas as coisas. Foi Ele que fez nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Foi Ele que disse, está cumprido, está realizado. Apocalipse 21:6. É Ele. O templo, o verdadeiro templo espiritual, aconteceu, foi quando o templo terreno caiu e foi estabelecido o juízo, foi estabelecido Apocalipse 21:3, porque se cumpriu a profecia do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, do 26 ao 28, depois você leia. Foi o último tempo, foi o primeiro templo espiritual, foi a queda do templo terreno e foi o estabelecimento do templo espiritual no ano 70 DC. Vai fazer 2000 anos que o verdadeiro templo de Cristo está em cada um de nós. Então, o templo de Salomão é uma fraude, é uma mentira, é um engano. Tá bom?
Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau.